A história da indústria musical é marcada por transformações tecnológicas e mudanças no processo de produção e distribuição de músicas. A criação do MP3 e o lançamento do iPod lá em 2001 revolucionaram a indústria musical. Com a possibilidade de baixar música em poucos minutos, o público passou a ter mais poder de decisão, mudando a forma de trabalho das gravadoras. Hoje, é possível ser bem-sucedido na indústria musical sem pertencer a uma gravadora, desde que você tenha talento e conquiste o público. Simples assim. Só que não, né? Agora, você pode conhecer em segundos novos artistas ou músicas, o que antigamente podia levar dias, semanas, meses para chegar nos seus ouvidos. Só que agora, isso gerou um novo fenômeno, que são as celebridades instantâneas. E tem algoritmo, e tem bolha, e tem engajamento de público, e tem rede social. Ui, haja extensão vocal para alcançar tanta nota. Precisamos falar sobre música e sobre produção musical. Oiê, tudo bem por aí? Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Comunicação Criativa, onde a gente vai conversar sobre comunicação criativa. Nessa temporada, nós vamos conhecer um pouco das alegrias e dos desafios de quem produz arte e cultura no contexto muito específico, as cidades do interior do Espírito Santo. A nossa ideia é inspirar, principalmente você, que é da área de arte e cultura, e atravessa esse mar de informação e desinformação com seu barquinho artístico e cultural. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do Funcultura, Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros, sou produtora cultural, pesquisadora, escritora, filósofa e agora eu sou podcaster. Bora ouvir esse papo? Com a gente hoje, Kelvin Correia, cantor e compositor, que iniciou a trajetória profissional dele lá em 2016 e tem mais de 6 anos de experiência no mercado musical, atuando como produtor musical na própria gravadora independente, a Camomila Sounds. Adoro esse nome. É bom demais. Atua principalmente no município de Marataízes, que é a nossa pérola capixaba, fica aqui no litoral sul do Espírito Santo. Jacarezinho. E Rony Silveira, músico multi-instrumentista, cantor e compositor com mais de 15 anos de carreira e diversos projetos musicais no currículo, colaborando com diversas bandas e artistas de renome aqui do Espírito Santo. O Rony lançou o seu primeiro single e videoclipe lá em 2023 e daí em diante não parou mais. É single, é videoclipe, é EP, é live session que eu assisti. Inclusive, há pouco tempo, agora em 2024, o Rony apresentou o single e videoclipe Emocionado com feat de Dan Abranches, iniciando uma nova fase em sua carreira com o lançamento do seu novo EP, Ser. Eu adoro essa música, Emocionados. Bem-vindos, meninos. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Ale. A gente que agradece. O Herbert Viana, do Paralama do Sucesso, ele conta no workshop dele de guitarra. Eu adoro essa história que ele conta, né? Ele fala que quando ele pediu ao pai a primeira guitarra, que o Herbert Viana, anos 80, e ele tinha um começo já privilegiado ali, né? Uhum. Aí ele pediu ao pai para comprar a primeira guitarra. O que o pai fez? Levou ele numa churrascaria, ele conta isso. Aí tinha lá um cara tocando e a galera comendo picanha, andando de um lado para o outro, né? E o cara ignorado no canto dele tocando. E o pai falou assim, ó, isso aí que você vai ser, tá? É isso mesmo que você quer? Pegou pesado. Pegou, o pai dele pegou. E aí o Herbert Viana tem uma fala assim, aspas para o Herbert Viana. No Brasil, durante muito tempo, essa ideia que ser músico profissional é se candidatar a uma vida menos digna existiu. E aí o que eu quero saber de vocês? Existiu ou ainda existe? Ser músico é ter uma vida menos digna? É isso? Quer começar, Kelvin? Começa aí, começa tu. Vamos começar, então. Bom, acho que, em primeiro lugar, a gente como músico, como artista, né? A gente sempre tem
o nosso maior objetivo é fazer justamente isso, a arte, em primeiro lugar, né? É claro que realmente existem muitos percalços pelo caminho, muitas dificuldades, né? Principalmente para quem está começando, né? Você está começando uma carreira, tem que começar um trabalho, né? De ter o seu show, de ter o seu repertório, suas músicas próprias. Então você realmente passa por muitas situações, né? A música, na verdade, hoje em dia ela ainda não é tão valorizada quanto deveria, assim como outras artes, né? Mas também eu não diria que é menos digna, né, Kelvin? Eu acho que muito pelo contrário, né? Não. Porque essa Exatamente. questão assim, né? A valorização, porque existe hoje muita tecnologia, mas a gente ouve, infelizmente, a gente ainda vê e ouve a pessoa que vai contratar um músico por qualquer razão, seja para uma festa particular, para um barzinho ou para um show, e acha que é assim, subiu lá, tocou, toma aí R$50, igual aquela música, né? Toma aí R$50 e tchau. Exatamente. E dá para viver de música? Como é que Exatamente. vocês arrumam? Cara, então, honestamente, assim, acho que esse é um assunto... Eu gosto muito de conversar sobre isso, inclusive desde agradecer mais uma vez pelo convite, essa presença, esse encontro super bacana. Rony é um irmãozão. Quando eu descobri que a gente ia trocar ideia, fiquei muito feliz mesmo. Também. E tu, Ale, uma irmãzona também, que Tá. eu conheci há pouco tempo aqui, e aí em coisa de 1 ano, acho que a gente meio que se conectou coisa de 10 anos, assim, saca? E de verdade é interessante porque acho que remete a isso. A gente se conheceu nesse mercado da arte, né? Na economia criativa, que é um termo que vem utilizando muito, né? E eu acho que realmente... Acho que a maioria, não diria todos, mas eu acho que a maioria de músicos ou pessoas que vivem de arte passaram por coisas parecidas. Não exatamente isso, mas coisas parecidas. Pelo Essa que eu... desvalorização, né? Exato, É exatamente. só subir lá e pegar o violão e tocar e Sim. cantar, e o cara quer ganhar para isso ainda, tipo assim, né? Eu acho que é tipo assim, porque realmente existe faculdade de música, né? Ali, licenciatura ou bacharelado, né? Só que também tem a situação de também que a música, muitas vezes, por ser uma coisa também... Uma vez eu ouvi o Chris Martin falando sobre o Seu Jorge, por exemplo, que é um artista nacional, e ele falando sobre que a questão da música e da arte em si é uma coisa meio que sem explicação. Sim. Às vezes porque envolve dom, envolve estudo, mas também envolve o dinheiro, e eu acho que é aí que entra esse ponto Essa parte, porque a parte assim... do dinheiro. Eu estava vendo ali o currículo de vocês, eu pensei assim, esses meninos começaram a tocar criança, né? Vocês iam lá, bebezinho, E é porque vocês verdade. são muito... Eu viro e falo assim, pô, o cara tem 6 anos, tem... Aí eu olho para vocês e penso, não é possível. O menino nasceu com o violão já tocando, que né? Não, então, o pior que é esse que tu fala sobre você, Rony, mas sobre isso, pra mim, eu julgo, acho que é até interessante, eu julgo que eu comecei tarde até. Eu comecei a tocar violão e cantar assim com uns, acho que 13, 14 anos. Só que quando entrou, eu meio que agarrei rápido e, Coisa com sabe? outra. Mas realmente tem pessoas que, cara, 5 anos de idade, 4 anos. Já tá ali. Gente, como? Sabe? Eu Já comecei tá na mesma idade que você também. Aí, ó. 12 E a nesse 14 tempo, anos. vocês viram essa coisa da evolução tecnológica? Vocês sentiram a diferença? Como é que foi isso? Com certeza. Porque assim, a gente olha para a evolução tecnológica com relação à música, que hoje tem tanto recurso, né? Sim. Além de você ter que ensaiar, além de desenvolver técnica e compor, que tudo que um músico faz, que não é só subir no palco e tocar, né, gente? Sim. Muito importante lembrar disso. Total. E veio esse monte de tecnologia, né? Então, agora você joga na internet. Como é que foi esse desenrolar? A gente passou por todo esse período, né? Na verdade, né? Porque, como você disse na introdução, começou em 2001, né? Então, em 2001 eu tinha 7 anos, né? Se eu não me engano. Então, assim, deu para acompanhar todo esse processo. A época do CD, aí daqui a pouco não tinha mais CD, e aí então a gente escutou essas músicas agora. Aí na internet, vamos começar a baixar aqui, procurar essas músicas, né? E é interessante também pensar que nessa época, é claro que, né, não vinha tanto à cabeça isso, mas pra gente era tão distante essa ideia de, nossa, tal pessoa gravou um CD, sabe? Gravou músicas, lançou um músicas. DVD. DVD era uma coisa infinitamente distante, né? Impossível, digamos, quase. Tipo... Totalmente, praticamente impossível, realmente, né? Assim,
Então, pra gente foi interessante a gente passar por esse processo, porque eu acredito que a gente compreendeu também, né, essa mudança, né? Mas, ao mesmo tempo, para quem já nasce hoje, né, e já nasce já com esse processo digital, né, das músicas nas plataformas, eu acredito que elas saibam lidar muito melhor com isso do que a gente, talvez, né? Mas talvez vocês tenham mais consciência como é que do chama valor. isso? Posso usar a palavra difícil, adoro? Obsolescência programada. Eu amo esse termo porque o troço já é lançado para acabar daqui a 2 anos e eles lançarem outro. Isso é verdade. Com Então, certeza. vocês que passaram pelo processo, talvez no primeiro a gente pensou, isso vai ser para sempre CD, né? E daqui a pouco não é mais, é DVD. E daqui a pouco não é mais também, é outra coisa. E a gente... E quem nasceu, quem está começando agora, talvez não tenha essa consciência, né? De que Com certeza. você está investindo um monte ali. E os equipamentos, instrumentos, os recursos para apresentação, isso também impactou tecnologia, sim? Com certeza, tenho certeza absoluta disso, assim. Inclusive, por exemplo, citou no início também sobre a Camomila Sounds, eu criei ela com a ideia de usar a tecnologia, por mais que eu sou uma pessoa também que eu gosto da tecnologia, sei do valor, mas eu também sei da importância do equilíbrio entre isso, inclusive levando isso para a música. Hoje em dia, sim, coisas que levavam sei lá quanto de quilo, hoje em dia leva uma coisinha e coloca ali e está pronto. Então isso mudou na prática, a pessoa não precisa investir tanto de dinheiro para começar a trabalhar na música. Eu acho que esse foi o principal ponto que mudou da música de 30 anos atrás, ou 40, 50 anos atrás, para hoje. A questão do acesso. Hoje um violão que você pluga e sai um som decente é bem mais barato, é mais acessível. E a tecnologia também nesse ponto, um computador não custa tanto. E hoje você faz música por um computador. A gente entra no maior estúdio analógico que existe. É um nome que eu gosto muito, analógico, por exemplo, e a gente gosta disso porque o digital tenta simular hoje várias coisas do analógico. Então, o digital vem para simular aquilo a um custo menor. Então, aquilo que custa 300 mil, 500 mil reais, não sei quantos mil, você simplesmente consegue fazer uma simulação e ter uma ideia daquilo dentro de um computador. Então, esse ponto acabou ajudando a profissionalizar mais também a parada, abrir mais, não é mais aquela empresa milionária que consegue produzir música. E você não é dependente de uma gravadora. Eu lembro, nos anos 80, 90, uma gravadora tinha que te querer, porque senão você não lançava. Na verdade, acho que até hoje é um pouco assim nesse ponto. Eu acho que também... Eu gosto de falar sempre que teve a mudança, tem a mudança diariamente, mas muita coisa também acho que só muda de nome, mas a música continua sendo a música. Sim. A qualidade você precisa entender e manter, né? Totalmente. Porque, às vezes, você só dominar a tecnologia... Inclusive porque criou-se um outro pensamento com isso. De que também um ponto negativo com esse... Você pode até falar sobre isso talvez, enfim, mas se você teve a visão sobre isso, mas... Criou-se a ideia também de que a música pode se tornar barata demais e fazer de qualquer jeito. Isso acabou sujando totalmente a coisa. Eu compro um computador, vou colocar ali, você tem... Aí que entra a pessoa, às vezes tem dinheiro para comprar aquilo, mas às vezes acaba fazendo aquilo de uma maneira, por ter fácil acesso, e sujando aquela coisa ali bastante, sabe? Todo mundo é livre para fazer qualquer coisa, mas eu acho que esse ponto... Acabou que uma pessoa que está gravando e investindo muito dinheiro, acaba que ela logicamente que ela vai investir em marketing e tudo isso, mas ela tem o mesmo acesso à plataforma do que aquela outra que talvez não trabalha com música. Ela só quer lançar aquilo para brincar. É o famoso só para ganhar o dinheiro, mas não está ali engajado com a carreira, né? Exatamente, é coisa assim. E aí isso me leva a que eu observo que quase todos os músicos hoje em dia têm um estúdio, ou um mini estúdio, ou algo parecido com um estúdio em casa. Exatamente. Todos, quase assim, acho que 90%. Quem Padrão. não tem é porque é amigo de quem tem. É verdade. Então, voltando agora para a nossa realidade do interior, né? Você, Rony, ficou muito tempo em Vargem Alta, né? Sim. Quem conhece Vargem Alta, gente, aqui região serrana, Capixaba, pertinho ali de Cachoeira de Itapemirim.
Isso aí, exatamente. E é uma cidadezinha pequena, né? Pequeniníssima. E a Pérola Capixaba, Marataízes também é pequenininho. Como que foi começar a carreira nesse ambiente? Porque a cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe que você é filho de fulano, de cicrano, né, o vizinho de não sei quem, que mora em não sei onde, que trabalha em... Tem esse... E como que é se desenvolver como músico, ser reconhecido pela comunidade, nessa ambiência de cidadezinha que muitas vezes até tem uma mentalidade ainda antiga, né, de que os músicos, sei lá, tudo vagabundo, a gente que não quer trabalhar, não vê que é um trabalho, né? Sim. Ou acha que é tudo, o pessoal que mexe com as coisas erradas. Eu ouço muito isso. Sim, eu escutei muito isso também, a vida inteira, né? Na verdade, acho que é um assunto que sempre chega, né, para os músicos, assim, de diversas formas, às vezes não diretamente tanto quanto antes, mas às vezes chega assim, a pessoa, às vezes ela fala, nossa, mas você trabalha só com isso mesmo, né? Sempre rola essas... Você é músico, mas você trabalha com o quê? Tipo assim. Até hoje eu escuto, tipo, você Sim, eu sei que trabalha você só é com músico, mas você trabalha com o quê? Porque as pessoas realmente elas não enxergam, assim, principalmente do interior, infelizmente, mas também acho que é pela falta também do acesso à informação, também por conhecer pessoas, né, desse meio que trabalham profissionalmente, né? Então, que levam duas carreiras, né? E eu acho que isso tem chegado mais agora na nossa região, assim. Eu conheço inúmeros músicos da região sul que trabalham apenas com isso, né? Outra coisa. É a sua profissão, né? Porque você não vê alguém falando assim, eu sou advogado. Tá, mas você trabalha com o quê? Tipo, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma Tem coisa? que ter, né? O músico No não tem mínimo, esse um júris tem que ser. Se status. você não for um júris, esquece. Tem que ter no mínimo 2 ali, né? Então, vocês tiveram que batalhar. Vocês passaram por isso tudo que o pai do Herbert Viana falou? De estar lá tocando no barzinho e total, tá todo com mundo certeza. ignorando. Cara, eu vou contar rapidinho uma história, Conta. então. Ai, adoro. Tava Rapidinho, esperando as no histórias. no ensino médio, primeiro ano, eu acho, do ensino médio. Aí aquela coisa do primeiro dia, assim, o professor, vamos se apresentar. Você, tu quer ser o quê? Quer fazer o quê de faculdade e tal? Enfim, engenheiro, médico, engenheiro, arquiteto, fotógrafo, enfim, jogador de futebol também. E aí, do nada, eu da sala e falei, músico. E eu, querendo ou não, também, olha só, desde muito novo realmente passo por essas coisas, porque eu sempre tive essa coisa de não, vai dar certo. É uma coisa que pode me atrapalhar, mas também me ajuda em muita coisa. E se eu tô aonde tô, que é a minha vida, e graças por isso, é por acreditar. Acho que e aí, assim, quando foi engraçado que quando eu falei, quer ver música? Música? Fazer uma faculdade, música. Eu falei, não sei. Música. E aí, e aí ele meio que falou uma coisa assim, preparado para passar fome, então, né? Tipo isso. E assim, cara, só que desde sempre aquilo, talvez inconscientemente mexendo, mas de modo geral, dou uma risada e vamos que vamos, vai dar tudo certo e vamos, sabe? Mas na prática a gente passa por coisas assim. A pessoa fala assim, hoje não tem música boa. Por favor. Por favor. E a questão da música autoral? Porque é uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu conheço as músicas de vocês, A Vida Pé na Areia, que eu ouço mesmo, aquela música me levanta astral, rapaz. Foi a primeira música que eu compus na vida, um detalhe. Imagina que ainda bem, então, né? Eu gosto muito dela mesmo, ela me dá um quentinho no coração, né? E Emocionado é uma música também que eu gosto muito, por quê? Porque hoje não é bonito ser emocionado. Quando a pessoa fala, você é emocionada, tá te xingando, né? Tá falando, melhore como pessoa, né? E às vezes você é desse jeito, o que vai fazer? Né? Então eu gostei muito, pegou muito. E aí eu fiquei olhando e pensando, gente, são músicas autorais. Será que quando vocês vão fazer show, quando vocês são chamados, vocês estão trabalhando só na digital ou consegue cantar nos shows ao vivo esse tipo de música? E quando contrata, o pessoal quer ver o povo cantando e dançando junto, né? Sim. E aí, se você chega lá com a música que eu nunca ouvi na vida, às vezes dá uma esfriada, assim, né? Sim, com certeza. Como é que vocês fazem? Esse assunto aí, eu vou fazer um gancho no que o Kelvin falou,
porque como hoje em dia todo mundo tem muito acesso, né, à produção independente, que é gravar em casa e lançar em casa, né, naturalmente tem-se muitas músicas sendo lançadas, né? Então são duas correntes. A gente tem a facilidade hoje de produzir, mas ao mesmo tempo tem muito mais gente produzindo. Então automaticamente o consumo é mais difícil também para quem vai ouvir, né? Então às vezes são muito, com certeza na verdade, né? A quantidade de lançamentos hoje em dia é muito maior do que antes, né? Eu acho que hoje em dia não tem mais jeito de você ter um artista que todo mundo conhece. É muito difícil. Hoje em dia são públicos muito específicos, né? Sim, exatamente. Porque antes a gente era obrigado a ouvir na rádio, o que passava na rádio era Pois aquilo é, lá, cara. pois é. Então, aí hoje em dia, né, com isso, né, a gente precisa saber trabalhar não só a produção, né, para que a gente se destaque assim de uma maneira com que as pessoas gostem, porque sim, existe uma maneira de se trabalhar uma música, né, para que chegue nas pessoas, mas principalmente também a divulgação, né? A divulgação. Então, para mim, pelo menos, é muito importante que as pessoas conheçam as minhas músicas para que eu possa tocá-las no show. Né? Esse é o meu objetivo. Porque, na verdade, acho que eu acredito que o Kelvin também, a gente faz a música para tocar. Exatamente. Né? Para a gente tocar ela, para a gente poder tocar Aí eu ela. vou no show para cantar junto mesmo. Sim. Eu sou uma consumidora, assim. Eu tô lá na frente, igual uma pipoca, eu gosto de cantar junto. E às vezes eu tô lá no pique e o cara, peraí que tem uma música minha aqui. E às vezes eu nunca ouvi. Aí eu parou tudo. Pois é. Então, e não é o momento, né, de parar para ouvir. Eu tô ali. Então eu acho complicado isso. Tudo depende mesmo da forma como você vai trabalhar a sua música, né? Então a gente precisa, com o tempo eu aprendi um pouco, né? Porque eu acredito que cada região é de uma maneira diferente também, né? Mas com o tempo eu aprendi um pouco como funcionam as coisas para que possa chegar nas pessoas e as pessoas possam realmente, de fato, conhecer e cantar no show, né? Assim, Vida Pé na Areia aí. Cara, eu acho que realmente esse é o caminho, realmente, cara. Produzir a música da alma, no termo, mas enfim, não precisa nem ser da alma às vezes, mas enfim, uma música boa e divulgar aquilo, tentar conectar mas isso. A gente, como público, reconhece quando é da alma e quando Então, eu sempre escuto isso também. É verdade. Golpe cai quem dica, quer. Às vezes você quer dica. cair num golpe, tudo bem. Fica Mas a dica. que a gente sabe, a gente Uma dica, ó, arrepiou, lança. boa. Sabe, é isso. Então, com a tecnologia, ficou menos difícil você trabalhar sendo de um município do interior. Totalmente. Ficou prática, mais sim. tranquilo, assim. Antes era mais Na verdade, trabalho braçal. antes, na verdade, era praticamente impossível, né? Porque hoje a gente tem acesso, né, aos nossos lançamentos na internet, a gente vê gente de São Paulo ouvindo, de vários estados do Brasil, de fora do Brasil. Então, assim, ela chega... Realmente, a gente sempre fala uma frase quando lança, né? A gente fala, está no mundo. É porque realmente está mesmo, né? Qualquer pessoa do mundo pode ter acesso. Então, mudou completamente, né, o cenário. Agora, mudando só um pouquinho para a parte dos editais municipais que estão chegando, é uma coisa relativamente nova, né? Hoje em dia, todos os municípios têm seus editais específicos para aquele município. E vocês acham que isso impactou, tem ajudado? A gente está no comecinho, né? Que eu acho que tem 1 ou 2 anos só que isso está rolando. Vocês acham que está movimentando a cena? Sim, acredito que com certeza. Eu acho que, na verdade, agora é realmente a gente falar da cidade pequena, que a gente, da região. Porque, tipo, eu também não gosto, às vezes, nem sempre de falar esse termo cidade pequena, porque, pra mim, é o seguinte, estamos aqui para fazer história, a parada é gigante, cara, sabe? Se não tá agora, vai ser gigante, sabe? Mas, para se tornar gigante, tem que dar o primeiro passo. A questão dos editais, que na prática é recurso, ou seja, recurso, que é um recurso. Né? Então, se é por edital, se é uma empresa que é um recurso que se investe ali para cultura e para arte, isso está sendo essencial. Em cidades maiores agora, tipo, que a gente já vem que... tem a história, antigamente você tinha que... Se você morava em cidade pequena, você tinha que se mudar. Ou Rio ou São Paulo. Sabe? Pelo menos ali para você poder gravar, para você poder tocar em algum lugar, para você fazer o mínimo para girar e tentar alguma coisa. Então, hoje em dia já não está tanto assim. Você consegue manter se você consegue manter a tua vida, acho, na minha opinião. E é um pouco disso também. Acho que uma reflexão também sobre o início desse assunto, a questão do Herbert ali e tudo mais, eu acho que
para a população, para a sociedade, você começa a trabalhar com música somente a partir do momento ao qual você conseguir dinheiro com ela. E nem sempre uma coisa significa... Porque às vezes você é um grande artista, tem um puta trabalho ali, um produto incrível, uma música linda, só que você está fazendo aquilo no início, então você não tem dinheiro para investir. Então, a fama não é necessariamente sinônimo de dinheiro. Claro que é. E aí exatamente acho que é aí que entram os editais. Sabe, eu uso, indico pessoas e não tem que ter vergonha. Tem um pouco disso também. Quando eu comecei a usar, a gente tinha vergonha. Eu tinha vergonha, tô usando dinheiro público, ou se não tem coisa de secretaria ou política. Né? Você não está pegando dinheiro no seu bolso porque sim, né? Você está desenvolvendo um projeto. Exatamente. Ali. Todo mundo que pega... Na verdade, eu acredito que todos os grandes artistas, ou não todos também, aquela coisa, mas a maioria, ou também já recebeu um edital, ou quem gravou para ele receber um edital, não é o artista, é a produção do artista, sabe? Que passa a parada e ele vai lá e ele produz aquele produto, só que é toda aquela produção que conseguiu o edital e a maioria ou tem recurso público, ou tem uma grande empresa investindo por algum motivo que no fim das contas é alguma coisa relacionada a imposto público. E não é favor, né? Porque está lá no artigo 5º da Constituição que todo mundo tem direito à cultura. Totalmente. A população tem direito à cultura, é uma obrigação do governo. Só que ele está pondo na sua mão para você produzir aquele show e tudo mais. A gente falou no episódio 1, quem não assistiu, estou convidando, faz a gentileza de ir lá. A gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão da produção. Não é um dinheiro para você, é um dinheiro para os seus músicos, o seu palco, os seus equipamentos, a filmagem. Você é uma movimentação financeira grande, né? Não é você com seu violãozinho subir no palco, cantei. Não é, né? Os editais, eles têm um papel muito importante para a minha carreira autoral, porque a maioria dos meus lançamentos foram através de editais, né? Então, é o que você falou, além de ter movimentado a minha carreira de uma forma com que eu conseguia trabalhar melhor, né, os meus projetos, as minhas composições, né? Com mais qualidade, poder contratar profissionais, não só da música, né, mas assim, para gravar um videoclipe, uma equipe, né, completa, que possa realmente dar um resultado melhor no final, foi através dos editais, né? Então, além dessa qualidade, né, que a gente consegue trazer, a gente também consegue gerar ali, né, um movimento com uma equipe de profissionais, né? Então a gente vai tá gerando emprego de uma certa forma, né? Tá movimentando. E numa cidade pequena, às vezes você tem um fotógrafo muito bom ali, isso aqui só não tem trabalho. E aí você tem como contratar ele para o seu projeto, para o seu show, né? Sim, exatamente. Exatamente. Até porque aquela coisa, pode ter ficado mais barato produzir, mas não ficou de graça e não ficou barato, é mais barato, é mais acessível, não é barato. E nem de graça. Tudo que você quer dar acima de um primeiro passo, cara, é grana, é dinheiro, capitalismo, então é isso. Faz parte, gente, tem que pagar a conta, né? É, isso aí. Meninos, eu tô tão feliz de vocês estarem aqui, vocês não têm noção. Ai, meu Deus, obrigado eu sou fã, pelo convite, momento né? fã. Igual aqui, estamos todo mundo feliz. Estamos demais. Eu queria saber agora o que vocês estão arrumando, o que vocês estão fazendo. Eu sei que tem um estúdio, eu sei que você lançou um negócio novo, né? 2025 tá aí. Começa aí, Rony. Rony tá com muitos lançamentos lindos, por favor, cara. Então, eu queria saber aonde que a gente encontra vocês e o que vocês estão arrumando aí da vida. Eu começo? Começa tu, Rony. Então, vamos lá. Cheio de coisa linda. Então, no ano de 2024, né, eu lancei o single Emocionado, também o single que está no EP, que se chama Ser, né? Então, todos convidados aí a escutarem esse EP. Tem um videoclipe também, de Emocionado, e o videoclipe da música Até também, né? Então, todos convidados a ouvirem todo mundo pode procurar através do meu Instagram, né? @euRonySilveira, além dos lançamentos também desse ano de 2025, que estão chegando aí. É tranquilo que eu vou deixar essas informações tudo ali no descritivo, tá, gente? Aí, ó, perfeito, perfeito. Cara, é isso. O que você está arrumando, rapaz? Então, o ano de 2024, enquanto a gente está gravando aqui, na data de gravação, há pouco tempo lancei a música Sol do Teu Horizonte, convido a ouvir.
Convido a ouvir também Vida Pé na Areia. Foi uma música lançada em 2021. Depois teve uma outra versão em violão e voz também, com uma pegada mais intimista. E é uma introdução, sabe? Uma introdução à minha música, à personalidade da minha música também. Coisa praieira. E aí, agora em 2025, no primeiro semestre de 2025, inclusive, a partir do edital, será lançado meu primeiro álbum, com 8 canções autorais inéditas. Então, 8 canções autorais inéditas, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso também. Irado. Também conectando, Oi, torcendo spoiler. para que... Isso, um spoiler, torcendo para que... Vai sair mais ou menos ali tudo junto, o episódio junto com esse lançamento. Estou muito feliz com esse lançamento, inclusive. Já estou trabalhando na produção, já temos as guias, já está no início da produção. Daqui vem todos os processos também aí. E vai ser o primeiro com 8 músicas autorais. Eu acho isso muito bacana também, muito bacana de verdade. Dá um quentinho no coração, né? Junto disso, quero que a gente compartilhe muita música no verão e no 2025 e em diante aí, com muita música, com muito show, com as nossas músicas autorais também, tocando pra caramba. Uma razão. Isso aí. É isso, gente. Ó, vou deixar Spotify, Instagram desses meninos, quem gosta de um reggaezinho, quem gosta de um MPB, dá uma ouvida, vai lá, confere lá, não vai arrepender não. Para me achar nas redes sociais, @Kelvin Corrêa. Kelvin Corrêa, ela vai deixar ali também. Vou deixar em lá todo, também. em YouTube, Instagram, Facebook, onde preferir. Vai ser um prazer. Lembra que a gente conversou no episódio passado sobre o que é a produção audiovisual e o que é quando alguém faz um reel no celular, essas coisas, se é produção. Então, quando você passar por aquele músico no barzinho, saiba, não é só pegar um violão e tocar, tem muita coisa envolvida. E aquela música que você gostou de um artista menos conhecido lá no Spotify, saiba, ali está rolando produção musical. É todo um processo, criação, refinamento, pré-produção de uma música, vai da composição até a versão final, é um processo com um monte de etapa. Tem escrita, tem gravação, design de som, mixagem, masterização, enfim, dá uma força que esse músico merece. Esse foi o 3º episódio da temporada Interiores do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa. E nos interiores capixabas, tá? E para ficar por dentro, inclusive dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, no @comunicaçãocriativapod. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso, dá sua opinião aí e continua nos acompanhando, porque no próximo episódio a gente vai prestar atenção à boca de cena. Bora ao teatro? Vamos para o teatro? Estou contando com a sua companhia, hein? Valeu, a gente se encontra lá.